Ok, senhores, nós vamos continuar agora a sessão do dia 9 de novembro de 2020, tá certo? Nós estamos na sessão da tarde, mas vamos agora começar a pegar os processos que ficaram pendentes da sessão de manhã. O primeiro processo é o item 1 da pauta, que é o 19.515.002.612.2005.88, o recorrente Eluandre Serviços Temporários Limitada. Existe um pedido de sustentação oral através de vídeo gravado. Eu vou passar a palavra ao relator, que é o doutor Jefferson, ele vai fazer o relatório, depois eu incluo a sustentação oral e depois nós passamos para a votação, ok? Doutor Jefferson, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Vamos lá. Bom, o contribuinte foi autuado, né, em 21 de setembro de 2005, por omissão de receitas, imposição de multa gravada, né, por evidente intuito de fraude, né, conforme processo... acho que é outro. Bom, para síntese dos fatos, né, houve um auto de infração. Na verdade, existiu um processo original, né, em que houve atuação, né, por omissão de receitas, né, e aí houve uma impugnação. A partir dessa impugnação, a DRJ, naquele processo anterior, fez um pedido de diferido de diligência, né, e a partir dessa diligência havia sido constatado também novos valores, né. Isso gerou um novo auto de infração complementar, né, que foi esse de 21 de nove de 2005, sobre fatos relativos ao período calendário de 1999, né, meses de março, julho, agosto e setembro de 1999, né, o primeiro trimestre e o terceiro trimestre. Né. E aí, esse processo ele foi correndo paralelamente. A DRJ julgou, foram 4 impugnações, né, uma para cada imposto, uma para cada tributo, né, IRPJ, as folhas 51 e 72, PIS, as folhas 238 e 255, COFINS, as folhas 371 e 388, e CSLL, as folhas 507 e 525. Né. Todos alegando, né, sempre as mesmas razões de fato e de direito, que realizou o pagamento integral do IRPJ, que houve prescrição dos valores cobrados a título do IRPJ, também como decadência dos valores referentes ao PIS, COFINS e CSLL, que não houve omissão de receitas e que houve duplicidade parcial do lançamento, referente ao processo original, né, que é o 19.515.001136/2004-05, já que parte dos valores já haviam sido lançados, né, e solicitou anulação total dos autos de infração ou, alternativamente, a exclusão dos valores cobrados no processo posterior. Aí também alega também a abusividade da multa de ofício aplicada e consequente redução de multa de 50% para os valores para a tributação reflexa. Né. A impugnação foi julgada, né, pela 5ª turma da DRJ SPOI, né, em sessão de setembro de 2006, né, que reconheceu parcialmente o pedido, né, e afastou a cobrança do IRPJ reconhecida a decadência, né, em face de ter ocorrido em 2005, né, os valores complementares do IRPJ, e já que o lançamento foi feito em relação ao ano calendário de 1999. Mas manteve, aí que é a questão central, na minha concepção, a tributação, a autuação da CSLL, do PIS e do COFINS, né, em face do prazo de 10 anos, né, decadencial. E aí o recurso voluntário, foram apresentados 3 recursos voluntários também, um para cada tributo, né, todos eles sobre os mesmos fatos e também de fundamentos de direito. E aí houve uma certa confusão, assim, porque ele foi encaminhado algumas vezes para a primeira sessão e voltou para a terceira sessão, e aí no último retorno para a terceira sessão, né, houve uma decisão, né, decidindo por incompetência material da terceira sessão, e aí retornou o processo para julgamento na primeira sessão. Então, e aí demorou um pouquinho, porque o processo original já havia sido julgado já, acho que em 2008, por aí. Um pouquinho não, demorou bastante. Esse aqui é o relatório, presidente.
Ok, obrigado, doutor Jefferson. Eu vou agora incluir a sustentação oral. Vamos ver se vai dar certo agora. Conselheiro relator, Dr. Jefferson, e demais conselheiros presentes nesta sessão. Meu nome é Ingrid Devesas e sou advogada da empresa Luandre Serviços Temporários, recorrente nos autos do processo administrativo número 19515002612 de 2005, dígito 88, que será julgado por esta turma. Trata-se, na origem, de auto de infração lavrado para a cobrança de débitos de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano calendário de 99, decorrentes de suposta omissão de receita por parte da empresa recorrente. A DRJ acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela empresa para excluir valores cobrados em duplicidade, contudo, afastou a alegação de decadência do direito de cobrança com fundamento no artigo 45 da Lei 8212, que estabelecia um prazo de 10 anos para o lançamento do crédito tributário. No entanto, ilustres conselheiros, como é de conhecimento de vossas senhorias, o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte, que inclusive resultou na edição da súmula vinculante número 8, que eu peço vênia para ler. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei número 1569 de 77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8212 de 91, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. A jurisprudência deste Conselho, inclusive, é pacífica no sentido de que as normas gerais a respeito de decadência devem ser tratadas em lei complementar, tendo em vista o previsto no artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, aplicando-se, portanto, o prazo de 5 anos previsto no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Partindo de tais premissas, no presente caso, a empresa recorrente foi notificada do auto de infração em 21 de setembro de 2005, sendo que os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em março, julho, agosto e setembro de 1999. Ou seja, é evidente a ocorrência da decadência do direito de lançamento, tendo em vista que o prazo para a lavatura e notificação do auto de infração se encerrou em março, julho, agosto e setembro de 2004, respectivamente. Importante esclarecer também que em nenhum momento foi constatada a ocorrência de dolo ou fraude por parte do contribuinte, bem como que a presente cobrança decorre de supostas diferenças de recolhimento dos tributos. Ou seja, os tributos foram recolhidos parcialmente pela empresa recorrente em suas datas de vencimento, considerando a efetiva receita apurada nesses períodos, enquanto os valores apontados pela fiscalização como omissos referem-se a reembolsos de despesas decorrentes da atividade de fornecimento de mão de obra temporária desenvolvida pela empresa e que, consequentemente, não integram a sua receita tributável, como foi demonstrado no recurso voluntário. Assim, agradeço a atenção de todos e venho requerer a reforma do acórdão proferido pela DRJ, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da decadência do direito de lançamento dos créditos tributários, ou, caso assim não se entenda, seja julgado improcedente o auto de infração em combate. Boa tarde. Bom, senhor, doutor Jefferson, pode passar para o seu voto. Bom, a exposição da representante do patrono foi bem clara, né? Eu também segui nessa linha, né? Deixa eu só... Primeiramente, na preliminar eu considerei, assim como os acordos anteriores, né, que foram apresentados tempestivamente, né, então, e também cumprindo os demais requisitos, né, de admissibilidade, e tomou conhecimento do recurso. Aí, quando eu fiz uma breve exposiçãozinha ali sobre a delimitação do objeto do processo, né, que são os valores cobrados a partir do dia 21, os valores cobrados em 21 de setembro de 2005, né, que os valores anteriores já foram objeto do processo anterior, né. Até fiz aqui, até um detalhe importante, é que não havia sido incluído no processo o acordo no recurso voluntário relativo ao processo anterior, eu acabei mencionando também, né, até para delimitar melhor o objeto do processo, e aí em relação ao reconhecimento da decadência, né, da minha concepção, o fato de os valores serem referentes ao primeiro e ao terceiro trimestre de 99, mas terem só sido
autuados em 21 de setembro de 2005. Na minha concepção, os valores relativos a CSL, PIS e COFINS estão beneficiados pela decadência. E também aplico aí a súmula vinculante número 8 do STF, e também o entendimento já do Pacífico do CARF nesse sentido. Eu fiz aqui também algumas tabelinhas aqui para mostrar também, até comparando com a tabela que foi feita pela DRJ, e considerando que houve a decadência, né, eu me abstive de analisar os demais elementos do mérito. Então, meu voto é no sentido de que eu dou parcial provimento ao recurso voluntário, né, reconhecendo a decadência, né, e exonerando integralmente os créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias em discussão desse processo. Mas só que também teve um outro pedido do contribuinte no sentido de que haja a intimação, né, no domicílio do patrono, né, e eu afastei esse pedido tendo visto o artigo 23 do decreto 7235. Então, por esse motivo que o meu voto é parcial. Eu reconheci a decadência dos tributos, mas eu mantive a intimação nos termos do artigo 23. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Jefferson. Então, é fato que você do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 99. Nossa, 99, sim. O 1º de janeiro de 2000, da 1º de janeiro de 2005, a ciência foi em setembro de 2005, né? Sim. Tá, decaída, né? Não tem... Decaída. Tá bem claro, tá. Senhores, alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode passar para a votação. Vamos votar, então, né? Doutor Neilson. Está mudo, Neilson? Estava vendo essa questão da decadência. Primeiro, segundo e terceiro, né? Julho, agosto, setembro. O terceiro trimestre, fato gerador, é setembro, né? 30 de setembro, né? E o auto-fração é de 21 de setembro. Então, talvez o IRPJ e a contribuição social não tenham decaído em relação ao terceiro trimestre, né? Primeiro e segundo, sim, considerando que houve pagamento, né, parcial, que isso aí era outra coisa a se perguntar, né? Eu não vi se houve algum pagamento parcial, se ele declarava tudo zerado. Nilton, a COFINS também de setembro. A COFINS também de setembro. Sim, PIS e COFINS de setembro também. Todos do mês de setembro não estariam decaídos, porque estaria dentro do prazo, seria prazo limite. Como? Eu não entendi aqui. Setembro... 30 de setembro, presidente. Porque de 99. 99. Pois é, conta o primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2000. Está 1º de janeiro de 2005, não? 99. 99. Zero, 1, 2, 3. Tem razão, é um ano antes. Eu me disse o seguinte... Se tivesse o quarto trimestre, talvez não. Porque aí a gente poderia dizer que poderia só lançar a partir de 2001, né? Aí era um ano. Por isso que eu perguntei, então me parece que está claro. 2001, tá certo. 2005, tá contando um ano a menos. Presidente, só fazendo adendo, eu contei na partida do primeiro dia do exercício seguinte, né? Eu contaria também nesse caso. 1º de janeiro de 2000, 1º de janeiro de 2005. Sim. 5 anos aí é data. A gente conta anos data. Exatamente. Inclusive, a DRJ fez esse mesmo entendimento aplicável ao RPJ. Mas não aplicável a porque eles contavam 10 anos, né? Contavam 10 anos. Eu só adaptei a tabela que eles já fizeram, já na DRJ, e expandi para as contribuições. Tá certinho. Doutor Neilson, então. Acompanha, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanha o relatório, presidente. Doutor Alain. Acompanha o relator, presidente. Doutor Efigênio. Não, doutor Alexandre, desculpe, doutor Alexandre. Acompanho também, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson foi o relator, doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, ficou a qual dos membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, correto? Então, vamos passar para
para o próximo item da pauta. O item 2 foi retirado de pauta, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 e o 8 foram julgados hoje de manhã. Então, o próximo item da sequência é o item 9. O processo é o 11.618.002.178/2010-33. Recorrente é Coopera SCMSI NSS-PB Coprev Limitada. Coprev. Relator doutor Efigênio, a quem eu passo a palavra. Ok, presidente, já está na pasta. Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Presidente, eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Esse processo, ele é digamos assim, um processo sui generis. Ele trata de auto de infração para cobrança de multa por atraso na entrega da DIMOF, referente a fatos geradores ocorridos no segundo semestre de 2008, primeiro e segundo semestre de 2009, no valor total de 120 mil. Qual que é a grande controvérsia aqui, presidente e demais colegas? A DRJ, num primeiro momento, o que a DRJ fez? Ela analisou e aplicou a retroatividade benigna, ok? MP, aquela matéria que nós já discutimos anteriormente, aplicou a retroatividade benigna. Deu ciência para o contribuinte foi lá, pagou o auto de infração. Posteriormente, a DJ pensou o seguinte: olha, a minha decisão estava equivocada. Mandou uma mensagem para a delegacia, avocou o processo e fez uma revisão de ofício e restabeleceu o auto de infração. Falou, olha, eu cobrei errado, eu apliquei a retroatividade benigna de forma equivocada. Então, agora estou revendo o meu posicionamento e deu ciência para o contribuinte novamente e seguiu o processo. Então, esse é o relatório, presidente. E eu enfrento essa questão no mérito. Eu posso passar para o meu voto? Perfeito, pode ser. Perfeito? Então, ok. Item 11. Se a controvérsia, a multa por atraso na entrega da DIMOF, reduzida em razão da retroatividade benigna em um primeiro julgamento e posteriormente restabelecida em segundo julgamento, mediante anulação do primeiro julgamento. O primeiro acórdão aplicou retroatividade benigna por entender que o artigo 57 da MP 2158, com redação dada pela 12766, combinou penalidade menos severa que a prevista em lei, vigente na época da sua prática. Posteriormente, o acórdão de 2013, mediante revisão, anulou o primeiro acórdão por vício de ilegalidade, com fundamento nos artigos 5.3 e 5.4 da 9784 de 1999. Eu cito. Segundo o voto condutor do acórdão recorrido, a retroatividade benigna admitida no acórdão anulado teve por fundamento enquadramento legal no artigo 57 da MP 2158-35 de 2001, com redação dada pela 12766, quando a base legal que sustentou a notificação de lançamento foi o artigo 30 da 10637 de 2002. A recorrente, por sua vez, não questiona o mérito da atuação, pleiteia somente a reforma do segundo acórdão e a manutenção da retroatividade benigna. Argumenta que o fato de a administração ter adotado uma interpretação que, posteriormente, considere menos correta ou conveniente, não legitima a anulação dos atos anteriores, quando flagrante a sua admissibilidade e legalidade. De início, cumpre esclarecer que os processos administrativos específicos, tal qual o processo tributário, rege-se por lei própria, no caso, o PAF, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos da 9784, invocada pela Acórdão recorrido que anulou a decisão originária. O PAF, ao tratar do julgamento de primeira instância, permite a correção de ofício ou a requerimento do sujeito passivo somente nos casos de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erro de escrita ou de cálculo. Dispõe ainda que dessa decisão cabe recurso voluntário com efeito suspensivo de ofício, nas hipóteses que especifica. Aí eu faço a transcrição do PAF. Como se vê, a via correta para a modificação da decisão de primeira instância é o recurso voluntário, no caso do contribuinte, ou o recurso de ofício, no caso da Fazenda Nacional. Trata-se de balizas que norteiam
o princípio da segurança jurídica e as regras do processo administrativo fiscal. Admite-se ainda, em hipóteses restritas, frise-se, como visto acima, a correção da decisão de primeira instância, seja de ofício ou a pedido do contribuinte, nos casos de inexatidões materiais. Aí eu vou citar, acerca de inexatidão, eu cito um julgado antigo do STF, que ele vem tratando exatamente quando que eu considero lapsus manifesto, né? Um erro, um engano, o equívoco de caráter notório, patente, o erro de cálculo também, que ele também nunca transita em julgado, enfim. Na mesma linha, eu vou e cito Lopes e Neder. Ao analisar a matéria, assinalo que, prolatada a decisão de primeira instância, a faculdade conferida aos interessados pelo mencionado dispositivo deve entender-se limitada aos casos em que é patente, evidente ou incontroverso o erro de julgamento administrativo, com os fundamentos expressamente previstos no mesmo preceito. Aí eu cito alguns exemplos, ele invocando Humberto Teodoro Júnior, cito alguns exemplos de erro notório, né? Na espécie, o acordo originário interpretou que o artigo 57 da MP 258, com a redação da 12766, combinou penalidade menos severa que a prevista na lei vigente, ao tempo de sua prática. Posteriormente, o acordo revisor, valendo-se do 9784, que não se aplica ao caso, frise, modificou a interpretação do argumento de vício de legalidade, haja vista que a base legal que sustentou o lançamento foi o artigo 30 da 10637. Como visto acima, a decisão de primeira instância somente pode ser corrigida de ofício nos casos de inexatidões materiais devidos a lapsus manifesto e erro de escrita ou de cálculos existentes. No caso de eventual equívoco de interpretação de legislação, havia para modificação recurso voluntário ou de ofício. Trata-se de regra que garante a segurança jurídica, a rigidez do rito processual do PAF e a estabilidade das decisões proferidas. Nestes termos, a meu ver, o recurso voluntário deve ser provido para restabelecer o acordo originário que aplicou a retroatividade benigna. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a retroatividade benigna prevista no acórdão o 90945.672, de 21/8/2013. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Realmente é uma questão polêmica, né? Eu já acompanhei muito essa discussão em DRJ, né? Tem dois aspectos, né? Você enfrentou pelo lado do 735, realmente não existe essa possibilidade, não, né? Teria uma outra corrente analisada pelo um ato administrativo, tinha um vício de legalidade, né? Então, 9784, ela prevê essa possibilidade, tá entendendo? Então, é uma questão bem interessante, realmente. A sua lógica está correta, está entendendo? Mas quando eu analisei isso, eu pensei o seguinte, imaginemos o seguinte, nós aqui no CARF, vamos supor que todo mundo aqui em acordo, decidimos que uma decisão foi equivocada. A gente, não, vamos rever de ofício. Imaginemos qual segurança que nós teríamos sempre que decorrente de interpretação. O processo administrativo, na minha visão, perderia a lógica. Qual que é a segurança? Eu interpretei errado. Porque, no caso específico, havia algum parecer, alguma norma da Receita sobre o assunto? Presidente. Seria vinculado, né? Mas de qualquer forma, a partir do momento, é o risco da decisão digamos assim, é a autoridade conferida ao julgador. Né? Então tem duas formas de analisar isso. Exatamente. O CARF fica mais complexo, tá entendendo? Mas para o âmbito do RJ, que na realidade eles estão vinculados à interpretação da Receita Federal, né? Não posso dizer que é um erro de interpretação, né? Eu acho que é um erro na aplicação da lei, que eles estariam vinculados, por isso que isso aí se torna mais polêmico, né? Quer dizer, ele errou na aplicação da lei, ele não deveria decidir daquela forma, tá entendendo? Tem duas correntes para se pensar. Não há dúvida, não há dúvida. Essa questão é uma questão polêmica. Assim, a questão ficou bem exposta, né? Ficou bem clara. A sua linha de raciocínio é uma linha totalmente coerente, tá entendendo? E, colegas, querem votar, querem discutir? Doutor Neus, então, qual é o seu voto? Senhor presidente, eu entendo assim que erro de julgamento não é vício de legalidade, entende? Acho que não cabe aí, depois do julgamento, não cabe uma revisão da outra parte, a não ser que haja aí um vício mesmo, um vício formal,
material, ou mesmo aqueles erros de redação, né? São material, você imputar responsabilidade a terceiro, né? Que não existe, alguma coisa assim, mas erro de julgamento, eu acho que é, agora eu já não acho que é. Eu entendo que não há espaço nem para essa revisão aí, né, de ofício. Na verdade, a DRJ fazer uma revisão de ofício, né, do seu ato que não tem previsão. Essa revisão de ofício não tem previsão. O delegado pode, mas o delegado da DRF, né, até pode, mas a DRJ eu entendo que não tem essa previsão. Por ser apesar de ser revisão também de lançamento, mas revisão num patamar, numa natureza diferente, porque não somos mais autoridade lançadora, né? Julgar, apreciar o direito. Então, eu acompanho... Eu gostaria, não, é que o Alan tinha pedido palavra, doutor Nelson, me perdoe. Então, antes eu passo já para o senhor dar seu voto, como o Alan pediu a palavra, só para concluir o debate, tá certo? Me perdoe, então. Foi um erro meu. Doutor Alan, pode falar. Obrigado, depois aí eu vou fazer a pergunta para o relator. Mas, assim, no mérito, você entendeu que, então, a primeira decisão é que era correta, ou você não entrou no mérito porque você entendeu que não podia mudar mais a primeira decisão? Alan, eu nem cheguei a entrar no mérito, mas essa lei é aquela que teve a mudança da multa, que nós discutimos nas aulas passadas, e que assim, a controvérsia era exatamente essa, que teria retroatividade benigna. Mas eu nem entrei, ainda que fosse uma decisão equivocada, entendeu? Mas ele decidiu, ele enfrentou a questão e julgou, ele foi no mérito. Por isso que eu parei, para mim é uma questão intransponível. Ainda que eu discordasse, concordasse com a decisão anterior, ele aplicou, só é cabível na via recursal, né? Salvo se tivesse um valor considerável e fosse recurso de ofício, né? Aí seria a via correta, né? Como não é... Alan, só voltando aqui, que meus arquivos fecharam aqui, não sei porquê. No caso, ele interpretou que seria um caso de retroatividade benigna, e aplicou, aí depois verificou que não era aquela multa, né? É porque essa questão realmente ela incomoda a gente, tá entendendo? Principalmente o pessoal de primeira instância, porque eles são vinculados à lei e tem a 9784 que fala em vício de legalidade, anular os atos. Até que ponto isso estaria contra o PAF ou complementando o PAF, né? A discussão é essa, né? Presidente, não é uma coisa difícil, é uma coisa difícil. Quando eu enfrentei essa questão... Se fosse em relação ao lançamento, não poderia, mas em relação à decisão da DRJ, de rever a própria decisão, eu tenho uma certa dúvida, na verdade. Eu também, por isso que eu digo, eu enfrentei isso, presidente. Já vi na minha turma adotando isso, tá entendendo? Porque se eu vejo um vício de legalidade, como te digo, é muito difícil questionar. Eu entendi a sua linha é totalmente perfeita dentro de uma lógica, tá entendendo? É uma questão difícil, é muito sutil. Até que ponto eu posso colocar 9784? E você enfrentou bem isso. Eu enfrentei. Você fez uma linha de raciocínio dentro do 775. Essa questão, as formas de mudar a decisão, lapso manifesto, escrita de cálculo, tá entendendo? Ela não fala desse caso, né? É um caso... Eu ia numa outra linha, presidente. Sim. Eu ia numa outra linha que era o seguinte, aquela questão da revisão de ofício e tal. Só que o seguinte, aquela linha ali, ela é antes do lançamento, aliás, depois do lançamento, mas para a autoridade administrativa, para o delegado, o próprio auditor se vai rever e tal, lá na delegacia. Agora, em sede de julgamento, já é uma instância totalmente separada. Aí, por isso que eu fui nessa linha. Eu fiz, quando eu fui nomeado delegado da DJ Fortaleza, eu fui num seminário aqui de PAF. E eu estou lembrado que eu pedi tu conhece o Juliano, o Neuros, que é procurador? Juliano dá aula de direito administrativo, muito bom, né? E o tema que eu escolhi para ele dar palestra foi esse, ele participou, tá entendendo? E ele enfrentou as duas questões. Na tese dele, ele acha o seguinte: se aquela revisão for uns 30 dias para entrar no recurso voluntário, ele acha que é possível ainda adotar 9784. Se depois desse prazo, não. Mas também vendo a sutileza. É algo que não é simples de a gente analisar. Você tem duas vertentes essa questão. Isso é uma questão antiga que acontece com o DRJ, né? Bom, eu errei, eu vi que foi um vício de legalidade. E agora?
Não, como eu estou dizendo, não tem gabarito oficial para este caso. Eu me lembro que o Juliana tinha defendido essa tese, que ele achou se a DRJ revisasse aqueles 30 dias do prazo de recurso voluntário, seria válido aquele ato, está entendendo? Depois daquilo, ele não teria mais direito. Então, nesse teu caso, seria esse detalhe. Nesse caso aqui, presidente, a situação é um pouco mais complexa, sabe por quê? O contribuinte recebeu a decisão da RJ, foi lá e pagou o auto de infração. Então ele foi na boa fé. Pior ainda. Recebeu a decisão, era 120 mil, caiu para 18 mil, ele foi lá e recolheu o DARF. Aí depois a DRJ pediu posteriormente. Depois a DRJ pediu. Porque eu me lembro, toda essa opinião do procurador, isso é uma questão polêmica, né? É difícil de dizer que eu nunca fui ter um gabarito oficial com relação a isso, porque é muito sutil, é questão de convicção pessoal, não existe certo ou errado, tá entendendo? Eu pedi exatamente para o Juliano apreciar isso, que se é algo que incomoda, qualquer que seja a decisão que você tome, me incomoda, eu fico, sabe, aquele caso que diz, poxa, mas tem o outro lado e... Bom, eu vou deixar o Alan, você pediu a palavra está com você. Então quer dizer que, só me situando aqui, essa decisão que anulou a primeira já tinha transitado julgado, ele já tinha pago? Ele já tinha pago o auto de infração. Ele tinha pago, mas eu sei, mas tinha passado 30 dias para transitar em julgado ou não? Deixa eu verificar as datas aqui. Porque se transitou em julgado, realmente não cabia mais revisão, né? Ainda mais com ele pagando, né? Porque aí extingue né? Sim. Mas se não tem recurso de ofício... Não, exatamente, não tem, é a via que eu coloquei. Nessa linha, que eu adoto outra linha. Para mim, a única forma, e aí é uma discricionariedade da administração que ela define a partir de quando que vai ter recurso de ofício. Ela pode estabelecer recurso de ofício R$500, ela estabelece. Né? Só mais... Sim, não mais um argumento que eu me lembrei. Então não existiria, mas no momento que ele pagou... porque existem 30 dias para ele pagar. Ele pagou, passaram os 30 dias, o crédito tributário foi extinto, né? Sim. Eu acho que 42, né? Eu não tenho como ter recurso uma obrigação que foi extinta legalmente. Isso é a própria dinâmica do processo. Viu, Efigênio, no caso aí, sim, poderia também citar, se for dentro da sua linha, o artigo 42, não sei se você citou, me perdoe. Não, o artigo 42 ele fala quando são definitivas as decisões, né? Aí diz, em primeira instância, esgotado o prazo de recurso voluntário sem que esse tenha sido interposto. É o parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto do recurso voluntário ou não estiver sujeito a recurso de ofício. Exatamente. É só acrescentar. Linha, né? Depois que eu vou acrescentar isso naquela parte que eu falo, que a via correta para combater isso, o contribuinte é recurso voluntário. A fazenda é recurso de ofício. Por isso que a tese do Juliano, por isso que ele se baseou nesses 30 dias. Né? Então, enquanto a decisão não for definitiva, ele entendeu que poderia se aplicar a 97 e 84. Depois ele entendeu, não, a partir daí não, porque ficaria muito complexo, ela se tornou definitiva, senão jamais ela não pararia, né? Tá entendendo? Uhum. E eu me lembro que o ponto de vista foi o artigo 42. Senhores, nesse caso foi bem depois, então, não é? Deixa eu ver as datas, presidente. Deixa eu abrir aqui que eu vejo as datas aqui. Eu fiquei adotando essa linha do Juliano. Como eu digo, é sempre difícil, mas eu acho que ele poderia ainda revisar nos 30 dias. Eu acho que ele poderia aplicar no 184. Depois, não. Aí, no caso, vai ser o parágrafo único. A decisão se tornou definitiva que não tinha objeto de recurso ofício, né? Está entendendo? Deixa eu ver a data aqui que ele... Deixa eu ver quando é que ele cita aqui. Eu acabei não dando muita atenção a esse detalhe, porque como eu fui para outro caminho, né? Mas isso aí fortalece a sua tese. Bom, tem só o parênteses que eu falei, dos 30 dias, tá entendendo? Uhum. Dentro daquela tese que lá no congresso que a gente fez aqui, a gente ficou mais ou menos convergente nesse entendimento, embora, como eu disse, isso é muito difícil. É algo que dá vários dias de discussão. Não é fácil chegar a uma unanimidade nessa questão. Se tivesse pelo menos um questionamento da DRF, né? Porque a DRJ faz isso, né? Chega na DRF, a DRF diz assim, opa, tem um erro aqui. Volta para a DRJ, aí a gente faz aquilo que chama de ratificar, né?
Uau, mas nem isso tem, né? Iniciativa da própria autoridade julgadora, como se fosse uma reconsideração. Não tem previsão para reconsideração, pelo contrário, né? Não é erro, não é erro, se eles notam depois, no outro julgado. Sabe como é que isso acontece? Numa sessão, ele decidiu isso, aí depois, 3 sessões depois, aparece outro voto, o cara, então eu errei naquele meu voto, você está entendendo? Mas é a reconsideração, isso daí. Né? No caso, né? Você está entendendo? Pelo menos um recurso da DRF, que seria uma espécie de embargo, né? Inominados, né, Neudson? Aqui um embargo inominado. Eu já relatei um processo anulando uma decisão da própria turma, certo? Mas porque teve embargos da Procuradoria da Fazenda. A Procuradoria da Fazenda disse assim, olha, essa decisão é um absurda. Aí ela até realmente é um absurdo, né? Porque tinha um recurso, né? Mas por reconsideração, eu acho que a 9784, ela é subsidiária, né? E a 75 diz os casos de anulação, que é vício de incompetência e antecedente de incompetência, né? Então, reconsideração não é caso de nulidade, é reconsideração. Vamos voltar aí, doutor Alain, você quer falar alguma coisa ainda? Ô, presidente, o primeiro acordo é de 21 de agosto de 2013. Certo. E o segundo acordo é de 6 de novembro de 2013. 3 meses, né? Muito tempo. 6 de novembro de 2013. A ciência, você sabe quando foi a ciência da decisão de primeira instância? A decisão de primeira instância? A ciência. Tá, deixa eu ver aqui. Olha aqui, quer ver? Não, tá no meu auto, tá no da decisão de primeira instância. Normalmente, sei lá, uma semana, 10 dias depois. Do referido acordo, em 5 de... Ele foi certificado em 5 de setembro e efetuou o pagamento em 11 de setembro. E em novembro foi retificado. Tá certo, então, concordo com você. Vamos votar, né? Doutor Nilson. Acompanho. Doutora Gisele. Presidente, eu acho que o artigo 42 é categórico, né? Efigênio, e reforço, acho que vale a pena mencionar. Sim, vou mencionar. Eu acho que entra bem nessa questão de, por exemplo, no CARF é muito claro para mim essa questão de embargos inominados e alguma provocação propriamente por parte das autoridades antes da ciência do contribuinte, mas aqui realmente geraria uma grande insegurança na decisão proferida, né, jurídica, e não só na própria estabilidade, né, das decisões. Então, eu acompanho o relator. Ok. Doutor Alain. Presidente, acho que eu ficaria mais confortável se acompanhasse pelas conclusões. Certo, doutor Alain pelas conclusões, né? Doutor Alexandre. Eu acompanho o relator. Doutor Alexandre, doutor Efigênio foi o relator, né? Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Presidente, nesse caso eu também vou acompanhar o relator, né? Eu vejo que o decreto 70235 é a norma específica do processo administrativo fiscal. A subsidiariedade, ela tem que ter 2 pontos, uma omissão e também que seja integrativa com o racional do processo administrativo fiscal. Então, nesse caso, eu vejo que, além de não ter omissão, o próprio artigo 42 expressamente prevê, essa norma ela não integra com o rito de um órgão judicante. Então, acompanho o relator na íntegra. Eu vou acompanhar pelas conclusões, doutor, só pelo aquele detalhe, porque no meu caso, se fosse os 30 dias, eu aceitaria, tá certo? Contados a partir da ciência dele, esse prazo pode ter a ser maior. Eu também, okay? Eu também aceitaria. Por isso que eu vou ficar só para as conclusões, mas é como eu estou dizendo, seu voto está tecnicamente perfeito, muito bom. Agora, deixa eu só, estou anotando aqui. Então, ficou aqui acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos, né, em dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a retroatividade benigna prevista no acordo 0945672 de 21 de agosto de 2013. Os conselheiros Alain Marcel e Ricardo Antônio votaram pelas conclusões. Está correto, né? Bom, colegas, vamos passar. Doutora Gisele, posso continuar, né?
Então, o próximo item da pauta é o item 10. O processo 10.855.003.037.2003.43, recorrente a Camargo Correia Cimentos S.A. O relator também é o doutor Efigênio, a quem eu passo a palavra. Ok, presidente. Obrigado. Bom, trata-se de auto de infração para cobrança de IR-fonte, referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 98, no montante de 307 mil, incluídos principal, multa isolada e de ofício, ambas de 75% e juros de mora. O lançamento originou-se de auditoria interna de DCTF, em que se apurou ausência de pagamento e recolhimentos em atraso e sem acréscimos moratórios, vinculado a débitos declarados em DCTF, relativo aos trimestres 2º, 3º e 4º de 98. Em impugnação, o contribuinte alegou improcedência da exigência em razão dos seus registros contábeis e por ter efetuado o pagamento no vencimento do valor apurado pela RFB. Informou que incorporou em 98 a empresa Cimentos Cauê, CNPJ que especifica, e que em 30/10/98 ocorreu alteração de sua denominação, de Camargo Correia Industrial para Camargo Correia Cimentos S.A. Requeriu perícia contábil para comprovação do registro dos pagamentos realizados, nomeou assistente de perícia e apresentou os quesitos que especificam. No voto eu discorro sobre eles. Ao final, juntou aos autos DARF, no montante de 18 mil, informou que a diferença exigida no valor de 78 mil seria comprovada na perícia contábil requerida. A decisão recorrida indeferiu o pedido de perícia por entender que não foram comprovados os recolhimentos dos valores exigidos e aplicou de ofício a retroatividade benigna, com base no 106 do CTN, para excluir a multa isolada de 75%. Em razão da alteração posterior. Nesses termos, a turma julgadora de primeira instância, por maioria, julgou procedente, em parte, o lançamento, conforme a ementa abaixo transcrita. Certificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que aduz as seguintes alegações. Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa por ofensa à garantia constitucional previsto no artigo 5º, em razão da decisão de primeira instância ter indeferido o pedido de perícia, sob a alegação de que os quesitos atenderiam o interesse apenas da recorrente e não contribuiriam em nada para a solução do litígio. No mérito, redução do valor principal do auto de infração para 79 mil, em razão dos pagamentos que especificam serem próprios da recorrente e referirem-se aos mesmos códigos de receita e períodos de apuração exigidos no auto de infração, os quais não foram considerados pelo acórdão impugnado. No caso de eventual saldo devedor de principal a pagar, substituição da multa de 75% para 20%, em razão de tratar-se de débitos de impostos declarados, conforme previsto no artigo 66 da 9.430 de 96 e artigo 5º do decreto 2425. Por fim, reitero o pedido de perícia, aviado em primeira instância, sem prejuízo de dilação probatória. Posso passar o voto, presidente? Deve. Acerca da tempestividade, o aviso de recebimento colacionado aos autos, folhas 89, não consta data de recebimento, mas sim duas datas de expedição, 18/9 e 20/9 de 2012. Considerando-se a data mais antiga, nos termos do artigo 23.2 do PAF, que estabelece como ciência 15 dias após a data de expedição da intimação, tem-se como ciência 3/10 de 2012. Tendo em vista que o recurso foi protocolizado em 22/10, portanto, dentro de 30 dias a contar da intimação, considero como intempestivo. Assim, conheço o recurso voluntário e passo à análise. Preliminar de nulidade, pedido de perícia. Aí eu falo alegação e sem razão a recorrente. Ao tratar do requerimento de perícia, a decisão recorrida pontuou que a simples apresentação de cópias dos livros e dos respectivos registros na impugnação elucidaria todas as questões levantadas, mas isso não foi feito pelo interessado. Assentou ainda que toda escritoração tem que ser baseada em documentação hábil e idônea, que comprova os valores registrados. Essa documentação, no caso de comprovação da existência de pagamentos,
é a guia de recolhimento dos tributos, DARF, que foram apresentados parcialmente e em outra oportunidade. Em seguida, a R-Decisão indeferiu o pedido de perícia e assentou que os quesitos levantados são de exclusivo interesse do sujeito passivo quanto à sua escrituração e não contribuem nada para a solução do presente litígio, uma vez que a documentação necessária para a efetiva análise da questão são os DARFs de pagamento dos tributos, de modo a comprovar a correta vinculação dos pagamentos declarados em DCTF. Como se vê, a perícia foi indeferida em razão de os documentos necessários para a resolução do litígio, os DARF, já terem sido acostados aos autos durante a impugnação. E aí eu trago aquela citação que eu falo que tem que ser provada alguma ofensa aos direitos, né? Como não foi, entendi que não restou provado nenhuma ofensa ao direito do recorrente, não há falácia em nulidade do auto de infração e afasta a preliminar. E aí eu aproveito, na mesma linha, falo, por entender que os elementos necessários para a solução do litígio referem-se à apresentação de DARFs, os quais já foram acostados aos autos pela recorrente, e a comprovação da respectiva vinculação dos débitos exigidos, na mesma linha do R-acordo recorrido, também defiro o pedido de perícia. Mérito. Pleiteia recorrente a redução do valor principal do auto de infração para 79, em razão dos pagamentos elencados a seguir, serem próprios da recorrente, referirem-se aos mesmos código de receita e período de apuração exigidos no auto de infração, os quais não foram considerados pela R-Decisão recorrida. Então, o que ele fez? Ele elencou, ele vem questionar agora especificamente esses pagamentos. O que eu fiz? Eu entrei em todos os pagamentos e fiz uma tabela, que eu colacionei aos autos. Aí eu analiso os itens. Parágrafo 23. Como se vê, os pagamentos referentes aos itens 2, 3, 4, 6, 7 e 8 já foram considerados no auto de infração, e eu cito as páginas. Os referentes aos itens 9 e 10, tudo leva a crer que não se referem a débito exigidos no auto de infração, porquanto não guardam relação com as datas de vencimento informadas da CTF. Tampouco houve esclarecimento do contribuinte em relação a este ponto. Por outro lado, verifica-se ainda no auto de infração que a exigência de débito de R-fontes declaradas em DCTF, código 1708, período de apuração 4,98 e 6,98, com vencimento nas respectivas datas, e eu cito os montantes, os quais podem relacionar-se aos pagamentos referentes aos itens 1 e 5. Especificamente em relação ao item 5, consta ainda do auto de infração, as folhas 61, um débito de R-fontes 1708, período de apuração 198, em que houve compensação com DARF sem processo, o qual pode estar relacionado com o pagamento do item 5. Verifica-se no próprio DARF, nas folhas 44, que consta uma anotação de que teria havido compensação. Nesses termos, não é possível identificar se os referidos DARFs, itens 1 e 5, já foram vinculados a outros débitos, o que poderia resultar em dupla utilização, no caso de provimento ao recurso, neste ponto, ou, caso contrário, não utilização parcial ou integral do pagamento. Por conseguinte, a meu ver, o julgamento deve ser convertido em diligência para que se verifique se tais DARFs estão disponíveis. Antes exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a delegacia de origem adote os seguintes procedimentos. Identificar se os DARFs referentes aos itens 1 e 5, identificados no quadro acima, têm valores disponíveis passíveis de alocação. Em caso positivo, efetuar a alocação dos respectivos débitos do auto de infração objeto desses autos. Aí eu vou aproveitar e faço a mesma coisa com os itens 9 e 10. Em seguida, efetuar o recálculo do auto de infração, se for o caso. Elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares, caso entenda necessário. Após, devolvam-se os autos para julgamento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Alain. Doutor Figênio, me perdoe. Tá certo. Bom, me pareceu claro aqui, pedido de diligência, tá certo? Colegas, alguém quer fazer algum comentário mais? Posso colocar em votação?
Aqui não teve revisão de ofício da DRF, não. Teve não, Nilson. Eu fui crer no primeiro que eu julguei. A DRF já recebeu e fez a revisão, né? Nesse ela não fez. Mas muitos aqui, Nilson, já foram considerados no próprio auto de infração. Eu fui lá, eu olhei um por um. Só que tem esses dois aí que estavam meio na dúvida, entendeu? E aí, dúvida completa. Agora, nesse 9 e 10, tudo leva a que não se refere. Mas como já está baixando diligência, falei, aproveita e olha isso tudo também. Entendeu? Vamos voltar então, né, doutor Nelson? Acompanho. Doutora Gisele? Acompanho, presidente. Doutor Alain? Acompanho, presidente. O Alexandre? Acompanho, presidente. Doutor Jefferson? Acompanho, presidente. Doutor André? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma: resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Ok? Só observação, senhor presidente, o processo está com outro nome, né? Intercepente. O meu processo, Nilton, ele estava com o nome de Intercept. Uhum. Depois que eu vi lá outro nome, eu falei, porque às vezes tem essa mudança, né? Pois é. Ele, inclusive, que eles fazem pelo processo. Inicialmente, ele estava com outro nome. Eu acabei mudando para ficar de acordo com a pauta. Entendeu? Sim. Ele estava com esse nome que você citou. É estranho, porque o recurso voluntário já está no nome. Isso, chamado correio. Exatamente. Não, é intercemente. Exatamente. O meu processo. O meu processo, ele estava com esse nome que você citou, Nilton. Uhum. Só que para evitar aquela mudança, quando tem aquela revisão, eu falei, vou colocar do jeito que está aqui, para evitar isso. Exatamente. Para não devolver, bater e voltar. Isso. Ele já estava com esse nome. Eu mudei na hora que chegou a pauta. Certo. Eu vou até marcar aqui amarelo lá, para depois eles olharem isso. Eu não... Depois de verificar essa questão, tá ok? Bom, o próximo item da pauta é o item 11. O processo é o 16.004.720.160.2012-11, usina Santa Isabel S.A. O relator, doutor Alain Marcel, a quem eu passo a palavra. Qual item, Pedro? Só um minutinho, desculpa. Qual item? É o 11. 11. Ok, obrigado. 11, usina Santa Isabel. Usina Santa Isabel interpõe presente recurso, decisão de primeira instância que manteve a autuação fiscal de R-Fonte sobre pagamentos efetuados nos anos calendários 2008 e 2009. As faltas de recolhimento de R-Fonte detectadas pela autoridade fiscal dizem respeito a pagamentos de rendimentos de trabalho assalariado, de trabalho sem vínculo empregatício de rendimentos de aluguel. A hora recorrente foi selecionada pelos programas de FIDAF para os anos calendários 2008 e 2009, conforme divergências apuradas no confronto entre os valores de IR, fonte na DCTF e DIRF e compensações efetuadas. Foi lavrada a representação fiscal para fins penais. A descrição dos fatos encontra-se no corpo do próprio auto de infração, nas folhas 226 e seguintes. Contra a autuação fiscal, a hora recorrente interpôs impugnação, alegando, em síntese, que efetuou compensações via perdecomp não consideradas no cálculo da autuação fiscal. Efetuou o recolhimento das diferenças de 6.207,39,302 após o início do procedimento fiscal, os quais também não foram considerados no cálculo da autoridade fiscal sob o fundamento de não poderem ser considerados espontâneos. Em relação ao valor de 66.824, tratar-se-ia de valor de R-Fonte retido em juízo nos autos de reclamatória trabalhista, qual não ficou à disposição nem do requerente nem da reclamante da ação. Em relação aos demais lançamentos, informa que apresentou todos os documentos necessários à comprovação dos valores devidos, não devendo subsistir o lançamento. A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Na verdade, é impugnação, né? Em acórdão assim emendado, falta de pagamento, falta de declaração, quanto à decisão de primeira instância, a hora recorrente interpôs o presente recurso voluntário, reiterando na íntegra as alegações feitas na impugnação ao relatório. Mérito. As arguições feitas pela recorrente dizem respeito a 1. Compensações supostamente efetuadas que reduziriam o valor da autuação.
2, aproveitamento de valores recolhidos após o início do procedimento fiscal. E 3, valor supostamente retido pela Justiça do Trabalho, que não teria ficado à disposição da recorrente. No primeiro item, tem-se que tal justificativa for examinada tanto pela autoridade atuante quanto pela julgadora de primeira instância, não tendo sido localizadas as supostas compensações efetuadas em nenhuma das duas ocasiões. Além disso, a recorrente não demonstra, no corpo de seu recurso, de que forma os valores passíveis de serem extraídos dos documentos juntados por ela deveriam ser confrontados com um demonstrativo de apuração dos valores em aberto referente ao R-fontes de 224, de folhas 224, 222/224, base da autuação fiscal. Assim, julgo prejudicada a alegação 1 por falta de demonstração. Quanto ao item 2, a autoridade atuante corretamente não considerou os recolhimentos efetuados no cômputo do auto de infração, por terem sido feitos após o início do procedimento fiscal e, portanto, ter restado caracterizada a perda da espontaneidade da recorrente. A este respeito, cumpre esclarecer que os valores recolhidos pela recorrente principal de R-fonte devido não foram perdidos pelo fato de estarem sendo ainda cobrados no auto de infração. A cobrança desses valores é a formalidade necessária à constituição do crédito tributário, o qual, após o trânsito em julgado, será extinto em face dos recolhimentos porventura efetuados para este mesmo tributo e período de apuração. A perda da espontaneidade prejudica a recorrente apenas no cálculo de acréscimos e de multa de ofício, mas não do principal do tributo, cujo aproveitamento será automático após o fim do processo. Assim, julgo procedente a alegação 2. No que diz respeito à alegação 3, de que o valor de R$ 66.824,39 teria sido retido pela Justiça do Trabalho, não se encontrando à disposição da recorrente, tal alegação igualmente procede. A Justiça do Trabalho calcula o valor devido de R-fonte e desconta nos seus cálculos o valor bruto que a empresa deve recolher. Com frequência, as empresas não compreendem o cálculo e acreditam que o valor foi retido pela Justiça, quando na verdade foi descontado do valor da condenação. À reclamada cabe recolher o valor líquido na guia bancária e o IRRF, descontado do valor da condenação via DARF. A guia com o valor líquido da condenação e o DARF do R-fonte devem ser juntados ao processo trabalhista. Caso o DARF não seja juntado, a Justiça do Trabalho representa a Receita Federal para que esta cobre o valor do R-fonte com multa de ofício. Não tendo a recorrente comprovada a excepcionalidade do alegado, nem que tenha recolhido em DARF o valor em questão, é de se manter a autuação fiscal também quanto a este item. Pelo exposto, voto por conhecido recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento como voto. Obrigado, doutor Alain. Colegas, ficou bem claro, não? Item por item, doutor Alain enfrentou. Algum comentário ou posso passar para a votação? Doutor Nilson. Acompanho, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Obrigado, doutora Gisele. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutor André. Acompanho, presidente. Eu também acompanho, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Podemos prosseguir? Vamos lá, né? Item 12. Processo 13.603.723.892/2012-15. Recorrente a Condutores Elétricos do Brasil S.A. O relator, doutor Alain, que eu passo a palavra. Obrigado, presidente. O item 12, Condutores Elétricos do Brasil. Também aqui autuação de R-fonte sobre pagamentos recorrentes de decisão judicial nos anos 2007 e 2008. É parecido com o processo anterior, né? Conforme o termo de verificação fiscal de folhas 9 e 13, o procedimento fiscal foi provocado por notícia da Justiça do Trabalho de que a hora recorrente, na condição de reclamada, não teria comprovado o recolhimento de R-fonte sobre retenções efetuadas de reclamante. Após a intimada no curso do procedimento fiscal apresentar os documentos relacionados aos pagamentos em exame, concluiu a autoridade fiscal que a hora recorrente incorreu no não recolhimento do IR devido nestas operações. Assim, foi procedido ao lançamento de ofício. Contra a autuação fiscal, a hora recorrente interpôs impugnação na qual, em síntese, alegou que a responsabilidade pelo recolhimento do IR-fonte foi transferida aos beneficiários como condição dos acordos realizados com seus ex-funcionários. Isto é, o IR devido deveria ter sido incluído nas quantias pagas a eles. A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e acórdão assim emendado. Quanto à decisão de primeira instância, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, reiterando, em síntese, que os valores de IR devido foram incluídos nas quantias pagas a seus ex-funcionários. Assim, conclui-se de sua petição que não teria havido retenção de IR não repassado ao fisco e, portanto, seria improcedente a autuação fiscal. É o relatório. O que, doutor? Vai passar para o voto.
Primeiramente, a controvérsia versa sobre a questão fática de se a recorrente teria efetuado retenções de IR-fonte dos pagamentos de verbas trabalhistas em ações judiciais, ou se teria deixado de reter por entender que, pelos valores acordados, tal obrigação teria sido transferida a seus próprios ex-funcionários. Deve-se destacar a priori que convenções particulares, salvo disposição de lei em contrário, não podem ser opostas ao fisco para mudar a definição legal de sujeição passiva a ser aplicada no caso concreto, nos termos do artigo 123 CTN. Assim, se tal acordo porventura ocorreu em relação à IR-fonte, tal não eximiria a responsabilidade, não eximiria a responsabilidade da recorrente como fonte pagadora, devendo ser reputado irregular tal ajuste. Na pior das hipóteses, portanto, a recorrente estaria sujeita a multa isolada referente ao IR não retido na condição de responsável tributário legal. Contudo, a autuação fiscal não trata de não retenção de IR-fonte, o que ensejaria, como dito, apenas o lançamento da multa isolada, mas da própria cobrança do IR-fonte retido do beneficiário não repassado ao fisco, tendo sido, inclusive, por conta disso, formulada a representação fiscal para fins penais. Portanto, é uma questão fática sobre se tal retenção pela recorrente como fonte pagadora ocorreu ou não. A decisão de primeira instância foi categórica no sentido de que os valores foram, de fato, retidos pela recorrente e não repassados ao fisco, como se observa na seguinte passagem do voto do relator. Eu só vou ler aqui o negrito. Como que acaba de ser relatado acerca deste processo trabalhista, bem exemplifica o ocorrido em todos os demais. Não se pode chegar a outra conclusão senão a de que a interessada comprovadamente efetuou a retenção do IR-fonte que lhe é exigido pelo auto de infração, razão pela qual não pode acolher a alegação de procedência da exigência. Já a recorrente rebate a conclusão, afirmando que, a partir da realização dos mencionados acordos pela Justiça do Trabalho, referidos recolhimentos passaram a ser de responsabilidade de reclamantes, uma vez que os valores a título de IR-fonte foram incluídos nas quantias pagas por eles. Pois bem, não assiste razão a reclamante, pois o que se deduz dos autos é que a retenção de fato ocorreu de sua parte, sendo, portanto, devida na íntegra a cobrança do auto de infração. A autuação fiscal registrou falta de repasse de IR-fonte retido nos pagamentos judiciais dos seguintes beneficiários. Aí estão esses beneficiários. Aí, assim como na decisão da DRJ, eu preferi pegar um outro beneficiário porque eu não achei a explicação da DRJ tão convincente, sabe? Então, eu peguei um outro para ver se... Então, eu peguei aqui o senhor Reginaldo Rogério Dias da Silva. Fui lá na Folha, né? Então, extraí aqui, né? Então, sei lá, valor corrigido, né? Total, 26.155, né? Então, o valor que cabe à recorrente recolher em juízo é de 23.018,67. Este valor já é líquido de IR-fonte, calculado no valor de 7.218,14. Esses valores estão em amarelo nesse quadro acima aí que eu destaquei. Portanto, ao efetuar o pagamento de apenas 23.000, o qual já comportava a dedução de 7.200, a recorrente efetivamente acabou por reter para si o referido valor deduzido a título de IR-fonte. E, da sentença judicial de folha 81, não se depreende também nada que vá ao encontro da alegação feita pela recorrente, que teria transferido a responsabilidade do recolhido deste valor a seus funcionários. Aliás, estranho seria se, numa condenação de 26.000 e IR-fonte calculado de 7.000, a recorrente recolhesse apenas 23, esperando ainda que o beneficiário pagasse os ditos 7.000 de IR-fonte, ficando este apenas, ao final, com 12.000 de uma condenação de 26. Assim, julgo procedente a alegação da recorrente de que não efetuar a retenção de IR-fonte porque supostamente teria transferido a responsabilidade por esta aos seus ex-funcionários. No mais, quanto à alegação de violação ao artigo 154 da Constituição por haver suposto efeito confiscatório na aplicação da multa, na multa aplicada, sobre esta incide a súmula CARF número 2, pelo disposto voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito negar provimento. Obrigado, doutor Alain. Colegas, querem debater? Posso passar para a votação? Só um detalhezinho. Alain, esse fonte, a própria Justiça do Trabalho pode executar, né? Parece que né? Eu não sei. Isso é discussão do próprio juiz. A Constituição autoriza, ele pode executar esse valor. Eu acho ótimo isso. Ele pode executar. Só que tem uma discussão, eu vou executar esse valor, não entra nessa dilema, mas tem autorização para a própria Justiça do Trabalho, a discussão de precisa de lançamento, se não precisa, mas está autorizando o juiz, é isso? Cobre, recolha o fonte. Ou seja, ele lança. Exatamente, ele já cobra tudo. Exatamente. É uma das únicas situações que eu não me sinto, como se diz, afrontado com outra fazendo o trabalho. Ele já começou a errar desde lá. Porque ótimo isso,
Doutor Nilson. Acompanho, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 13, é o processo 13.984.000.270.2011.05, recorrente Sociedade Educacional Santos Expedito Limitada. Doutor Alan, está com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui realmente também é lançamento de R-fonte. Segundo consta do termo de legislação às folhas 30, a autuação fiscal decorreu da constatação de divergência entre os valores de R-fonte constantes da DIF relativos aos anos de retenção 2008 e 2009 e os recolhimentos efetuados por contribuintes declarados em DCTF. Enquanto a autuação fiscal, ora recorrente interpôs impugnação, a qual foi julgada improcedente em primeira instância e acórdão assim emendado. Contra a decisão de primeira instância, a ora recorrente interpôs o presente recurso voluntário, alegando, em síntese, que a autuação fiscal é nula e, no mérito, que inexiste, afora DIRF, comprovação de que os pagamentos tributados por IR-fonte de fato ocorreram. Prossiga. Aqui é o seguinte, o cerne da alegação dela é que não existe uma outra prova senão o que ela declarou em DIRF. E de que ela supostamente teria outros documentos que provariam que aquilo que ela declarou em DIRF não é a expressão do correto, né? Então, ela entende que existiria uma nulidade porque o lançamento foi feito só baseado na DIRF e que isso era meio que uma presunção, sabe? De que ela tinha outros elementos que mostrariam que aquela realidade da DIRF não aconteceu. Mas a gente sabe que a DIRF ela é aproveitada sobre os valores que estão ali colocados com crédito na outra parte, né, do beneficiário, né? Então a DIRF ela tem essa força probante maior, né? Em preliminar, a recorrente insiste na nulidade de procedimento, alegando que não teriam sido examinados documentos que supostamente comprovariam a inexistência dos pagamentos por ela mesma declarados em DIRF, os quais foram bases para a atuação fiscal. No mérito, argue que a DIRF não seria suficiente para comprovar a existência dos pagamentos. Não há qualquer nulidade do procedimento, e a DIRF, salvo se devidamente comprovado no suposto erro, é elemento idôneo para comprovar a ocorrência dos pagamentos sobre os quais a autoridade autônoma cobrou as diferenças de R-fonte no auto de infração impugnada. Se a DIRF, com as informações prestadas pela própria recorrente, não é apta a comprovar a ocorrência dos pagamentos e das respectivas insuficiências de R-fonte apurados pela fiscalização, fato é que o recurso voluntário muito menos esclarece por qual motivo a recorrente não teria declarado tais valores. No mais, adota as razões de decidir do acordo de primeira instância. Então, eu copio aqui o acordo de primeira instância e nego o recurso. Perfeito. Então, foi o lançamento como parou a DIF e DCTF, né? Acho que é fratura exposta, né, praticamente, até porque tem um beneficiário desse pagamento que vai se beneficiar da DIF, né? Acho que não tem muita coisa o que falar mesmo, não. Colegas, posso colocar a votação? Doutor Nilson. Acompanho, senhor. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho, ficou da seguinte forma: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Só falta um processo para concluir os processos de hoje de manhã. Eu pergunto ao apoio da Patrícia se a gente pode votar esse processo e depois a gente interrompe. Pode ser? Sim, presidente. Então vamos continuar. Item 14 da pauta, o processo 11.717.720.665/2013-25. Recorrente à Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, Rio Trilhos. O relator também é o doutor Alan, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Essa daqui tem uma discussãozinha melhor, essa daqui, viu? Nós teremos uma discussãozinha aqui, sim. A Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, Rio Trilhos, interpôs um recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve a autuação fiscal por atraso na entrega da DIF referente ao ano calendário de 2012. Quanto à autuação fiscal, a hora recorrente interpôs impugnação de folhas 3, na qual, em síntese, alega que o atraso na entrega da DIF
deu-se por pendência relacionada ao processamento do documento básico de entrada, DBE, que, por demora na alteração do representante legal da companhia pela RFB, não conseguiu transmitir a DIF. Após o processamento da DBE, transmitiu as DIF, tendo sido então autuada pelo atraso. Alternativamente, requereu a redução da multa aplicada por razoabilidade pelo fato de prestar serviço público essencial. A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão assim inventado. Na verdade, impugnação, né? Em suas razões de decidir, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou que, em razão do disposto no artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações independe de culpa do contribuinte. No mérito, entendeu que a hora recorrente não comprovou a alegação de não ter conseguido transmitir a DIF por conta da pendência no atraso do processamento da DBE. Para tanto, consignou, deveria ter a recorrente juntado a impressão das telas do seu computador com registro de possibilidade de transmissão. Não tendo feito, não teria restado caracterizada a impossibilidade eletrônica da transmissão da DIF. Além disso, afirmou que a demora no processamento da DBS deu por culpa da própria recorrente. Primeiro, por ter optado em dar entrada deste documento pela junta comercial. Segundo, por não ter juntado a procuração válida ao processo que tratou da alteração cadastral, folha 63. Por fim, rejeitou os argumentos subsidiários de razoabilidade de prestar serviço público essencial. Quanto à decisão de primeira instância, a hora recorrente ter posto presente recurso voluntário, alegando ter estado caracterizada a denúncia espontânea. Refuta ainda a fundamentação da DRJ no sentido de que não deveria ter optado por apresentar a DBE na junta comercial. Por fim, reitera que houve demora de 10 meses de administração tributária para concluir o procedimento de alteração cadastral. O fato este prescindiria de prova de sua parte por ser de conhecimento da administração. É o relatório. Ok, doutor, pode passar. Então vamos lá. Prejudicial de mérito, denúncia espontânea. Alega recorrente que estaria amparada pelo Instituto da Denúncia Espontânea. Contra a autuação por atraso na entrega da DIF. Não assiste razão a recorrente quanto a este ponto, pois a denúncia espontânea não se aplica a penalidades aplicadas por atraso no cumprimento de obrigações acessórias. Neste sentido, dispõe a súmula CARF número 49. Assim, rejeita-se a alegação de denúncia espontânea. Mérito. No mérito, cumpre examinar se procede a alegação da recorrente no tocante a que seu atraso na entrega da DIF se dera por demora causada pela administração do processamento do documento básico de entrada. E se este incidente, se de fato ocorrido, excluiria sua responsabilidade pela infração. Logo, a análise requer o exame de duas questões fáticas, a saber, 1. Se o atraso na entrega da DIF foi causado pela demora no processamento da DBE. 2. Se a demora efetivamente tem ocorrido por culpa da administração. E de uma questão de direito. 3. Referente à exclusão da responsabilidade por infrações tributárias quando configurado o fato da administração. Começando pela questão de direito, a decisão da DRJ não esposou, efetivamente, o melhor entendimento ao afirmar que a responsabilidade por infrações tributárias não é excluída mesmo quando demonstrado em tese um fato da administração, também chamado de fato do princípio de culpa exclusiva da administração. Se em tese for demonstrada a culpa exclusiva da administração, haverá a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado infracional e, como consequência, deverá ser cancelada a multa fiscal. Tal decorre do fato de, mesmo sendo a responsabilidade por infrações tributárias de natureza objetiva, a qual, como de elementar sabença, exclui a necessidade de comprovação do elemento subjetivo, isto é, o dolo ou a culpa do agente, o nexo de causalidade precisa ainda estar presente. Se o nexo de causalidade for rompido e a culpa exclusiva da administração é uma das hipóteses em que isto pode ocorrer, a penalidade pela infração tributária deve ser excluída. Este raciocínio pode prescindir ainda de qualquer tipo de imersão na teoria da responsabilidade civil, de onde a responsabilidade por infrações tributárias é derivada, e ser extraído de uma própria interpretação literal do artigo 136 do CPN. Salvo disposição de lei contrária, a responsabilidade por infrações da legislação independe da intenção do agente. Coloquei aqui, negritei, né? Independer da intenção do agente não é sinônimo de que este deva responder também pelos casos de culpa exclusiva da administração, pois tal interpretação extensiva seria gritantemente arbitrária. Isso aqui é um erro bastante comum, tá? Eu vejo assim, decisões da DRJ, muitos colegas da Receita que ainda interpretam equivocadamente esse artigo 136, entendendo que quando existe culpa porque como independe da intenção do agente, o agente tem que responder também quando a culpa é da administração, quando fica provada a culpa da administração, né? Então, eu meio que reformo a decisão da DRJ nesse sentido, mas a decisão da DRJ ela não se respalda só nessa questão de direito, certo?
em questões fáticas, porque o fato da administração precisa ser provado, certo? Então, vamos lá. Assim, quanto a esta questão de direito, a decisão da DRJ não procede. Contudo, a decisão de primeira instância não está fundamentada apenas neste entendimento, mas nas seguintes constatações fáticas. 1. A causa do atraso deve-se, em parte, pelo fato de a recorrente ter apresentado sua DBE na Receita Federal e não na Junta Comercial. 2. O atraso do processamento da DBE foi causado pela própria recorrente, a não ter juntado tempestivamente a procuração dos seus representantes legais. 3. Não foi demonstrado pela recorrente que a demora no processamento da DBE impediu, de fato, a transmissão das dívidas. Quando ao fundamento 1, alega a recorrente que isso seria descabido, pois, tendo protocolado a DBE na Junta Comercial ou na EFB, tal não descaracterizaria o dito fato do príncipe. De fato, também assiste razão a recorrente quanto a este ponto. Quanto aos fundamentos 2 e 3, contudo, não há contra estes enfrentamento direto no recurso voluntário, tendo-se limitado a recorrente a alegar que o fato independe de prova por ser de conhecimento da própria Receita Federal. Pois bem, este conselho é órgão distinto da Receita Federal do Brasil e não tem como saber o que a RFP supostamente saberia a respeito do caso, a menos que estivesse nos autos. Embora não seja, a princípio, inverossímil a alegação da recorrente, tal deveria ter sido demonstrada neste processo mediante o detalhamento dos fatos no recurso, com a remissão dos respectivos documentos comprobatórios relacionados. Sem isto, torna-se impossível apreciar a alegação de fato da administração, o qual não pode ser presumido, mas sim deve ser demonstrado por quem o alega. No caso dos autos, a recorrente limitou-se a tratar das questões de direito, mas nada se empenhou em demonstrar que o alegado fato da administração no recurso voluntário. Quanto aos documentos existentes nos autos, os únicos localizados às folhas 63 e 71 não são suficientes para comprovar o alegado. Só um segundo. Não são suficientes para comprovar o alegado. Diante do exposto, entendo não ter restado caracterizada a culpa exclusiva da administração, a qual, como já mencionado, não pode ser presumida, mas sim demonstrado por quem a alega. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento como voto. Essa foi uma questão bem, sabe? Porque eu reformei parte dos fundamentos da DRJ, mas acabei mantendo, porque eu acho que isso o fato da administração ele não pode ser presumido, ele tem que ser demonstrado, sabe? Se vocês pegarem um recurso voluntário, você vai ver que ela não fala, ela se dedica, a recorrente, se dedica a falar muito da questão do direito, do fato do príncipe, de fato ela está certa. Do ponto de vista do direito, ela está certa, mas do ponto de vista dos fatos, ela não enfrentou, e ela tem esse ônus, está entendendo? Então, por essa razão, eu reformei parcialmente os fundamentos da DRJ, mas mantive porque a decisão da DRJ, de certa forma, se sustenta porque não ficou demonstrado o fato da administração. Deixa eu só entender um detalhe aqui. Essa questão da intervenção do agente, a DRJ entendeu que esse agente seria agente da administração? Não, essa é a intenção do agente, sou eu que estou falando isso, tá? Isso é doutrina. Que seria tão absurdo que isso é doutrina, me assustou quando você falou isso. Doutrina de responsabilidade civil, né? Você fala da intenção do agente, né? O que a DRJ está falando é o seguinte: olha, a impugnante está falando que é culpa da administração. Ora, a responsabilidade por infrações depende da intenção do agente. Independe da intenção do agente. Não, de fato, é isso mesmo, confirmando o que você falou. A intenção do agente, no caso, é do contribuinte, né? Não, o agente é o contribuinte, a pessoa que praticou o ato, né? E não o agente da administração. Não é isso. O que ela diz é um absurdo, né? O que ela diz é o seguinte: isso é uma coisa, Ricardo, que eu não sei, né? Muitos colegas pensam dessa forma, tá? Mas, a meu ver, é um ponto de vista equivocado esse. É que quando você fala assim, depende da intenção do contribuinte, o contribuinte responde também num caso que fica provado que a culpa é da administração, você está entendendo? Quando existe a culpa exclusiva da administração, existe a ruptura do nexo de causalidade da responsabilidade. E aí não cabe a infração. Da mesma maneira que não cabe a infração nos chamados casos fortuito ou força maior, que também vai haver a excludente do nexo de causalidade. Aí também não vai caber a multa fiscal nesses dois casos. Mas é comum você encontrar muitos profissionais no sentido de que...
essa tese que a intenção do agente seria o agente do fisco, para mim não, ser responsabilizado pelo ato praticado por outro. Não, isso não está sendo tratado aqui no processo, não. A intenção do agente Está certo. Não, eu sei, o caso dele é o caso da DBE, né? Tá entendendo? O doutor Jefferson pediu a palavra, como ele fala pouco, ele tem total prioridade. Tá mudo, Jefferson. Fala. Só uma dúvida aqui. Quais seriam os documentos comprobatórios que você entende que seriam necessários para o contribuinte provar o fato do príncipe? Que me parece difícil. Porque, olha só, ele tem que... Vamos lá. Quisesse. Primeiramente, a situação é a seguinte. Ele tem que descrever o fato no recurso. É o primeiro ponto, certo? Ele tem que descrever o que aconteceu. O que ele chega no recurso e fala assim, olha, eu tive problemas, certo, que me impediram. Ele fala genericamente, ele tem que descrever o fato, ó, eu tentei transmitir no dia, organizadamente, eu tentei transmitir no dia tal. Aqui eu tenho um documento qualquer que mostra que eu tentei transmitir no dia tal, né? Aí eu fui e tal, enfim, tem que haver uma descrição ordenada dos fatos, com remissão, nem folhas do processo, que demonstrem esse fato, né? E, no meu entender, assim, eu não tenho como aceitar a versão de fato do príncipe se, quando o contribuinte nada fala no recurso, ele diz e fala assim, eu não preciso provar porque a Receita sabe. Entendeu a questão? Eu acho até, não é que eu veja só, depois eu não é qualquer documento, assim, uma história organizada, coerente, com remissão a folhas dos processos, que indicassem que aquilo que ela tentou realmente foi feito, né, a ponto de você conseguir entender realmente o que aconteceu, para mim seria o suficiente para dar por provado o fato da administração. Mas aqui, realmente, eu me senti impossibilitado diante da própria fraqueza do recurso, no sentido de que ele não descreveu, ele virou e falou, eu não preciso descrever, não preciso provar, porque a Receita Federal sabe. É isso que está no recurso, basicamente, no recurso voluntário, né? Okay. Eu até me esforcei para me debruçar mais no processo, ler melhor essas únicas 2 folhas que estão aqui. Não acho inverossímil a alegação dela, certo? Mas acho que não dá para aceitar diante do que ela postulou. Doutor Efigênio. Na linha do que o Jefferson estava citando, primeiro, com relação a essa responsabilidade, essa questão de, às vezes, invocar, independe da intenção, seria uma espécie de responsabilidade objetiva do contribuinte. Ou seja, eu não preciso de demonstrar a intenção que a culpa é dele. Eu entendo que isso daí deve ser analisado como, até uma doutrina do Hugo de Brito, que ele fala em culpa presumida. O que é isso? Num primeiro momento, eu presumo que o contribuinte tem a culpa, só que é o seguinte, ele pode fazer prova em contrário. Então, é o seguinte, ele deve... não vai alegar que eu não sabia, não. Eu posso fazer prova ao contrário? Posso. E aí, como que é uma prova nesse caso aí? Olha, eu estou tentando, deu um problema na internet, deu um problema no site da Receita, eu printo aquele ali, salvo. Nós estamos falando de questão de informatização. Entendeu? Então, mas eu não sabia. Eu posso muito bem provar ali, a gente sabe que isso acontece. Época de declaração de imposto, de entrega de declaração, deu um pau no sistema, desculpa o tema que é o que acontece, né? Lotado, eu printei aquela ali, no mínimo, eu tenho um lastro probatório. E aí o seguinte, é uma prova extremamente difícil de ser feita. Eu entrei em contato com a Receita, eu passei, fui para alguma coisa, eu registrei aquilo. Por quê? Existe esse mínimo probatório porque eu posso muito bem chegar, perder o prazo e falar o seguinte, deu problema no sistema. E aí? Se poderia acontecer o seguinte, venceu o prazo de entrega da declaração, eu não entreguei, deu problema. Como é que eu vou acreditar nisso? Eu preciso de elementos. E essa prova é uma prova factível, totalmente possível de ser feita. E pelo que consta, não foi carreado nada aos autos. É o que eu penso exatamente igual a você, Vigênio. Perfeito, concordo plenamente. Vamos voltar então, doutor Nilson. Estavam aí com dúvida
quem é o agente, eu estava com dúvida quem é esse príncipe aí, falando. Da família real aí o processo. Mas é brincadeira. Eu acompanho o relator. Doutora Gisele. Presidente, estava aqui folheando o processo, realmente nesse caso em especial, né, Alan, eu acho que realmente a gente não tem um conjunto probatório de forma a demonstrar que o contribuinte tentou, né, essa regularização e que a culpa seria exclusiva da administração pública, por outro lado, quanto ao atraso. Nos outros que eu também tive esse cuidado, foi justamente olhando essa rastreabilidade probatória trazida pelo contribuinte. Aqui, realmente é algo muito raso, com só 2 folhas que também não dizem nada com coisa nenhuma, no sentido de imputar a própria administração. Eu tenho uma série de ressalvas quanto à aplicação dessa teoria, na linha do que o Jefferson já provocou, mas eu acho que aqui fica clara a sua superação e eu acompanho o relator. Doutor Alexandre. Eu acompanho o relator, presidente. Peraí, doutor Alan, que é o relator. Efigênio. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, eu vou encerrar agora a nossa sessão de hoje, tá certo? Amanhã nós vamos iniciar às 8h30 da manhã, como ficou combinado, tá ok? Nós estamos com vários processos pendentes da sessão da tarde, mas eu creio que vão fluir com mais rapidez, tá certo? Colegas, por favor, doutora Patrícia, pode interromper a gravação. Ok, presidente, gravação interrompida.